Então, senhores... Aí, tá gravando agora. Beleza, muito bom. Tomei o tempo agora para falar, então. Essa é a palestra sobre redes LPWAN. Alguns de vocês aí já sabem o que significa, outros vão descobrir agora, né? E o objetivo é falar um pouco sobre redes LPWAN e, com isso, fazer uma introdução ao LoRa. Eu chamo normalmente de LoRa. Às vezes eu faço até brincadeiras aí nos meus ciclos mais íntimos, né, de loira. Da LoRa para a internet das coisas. Então, agradeço aí a introdução que já fez a meu respeito, fico realmente bem agradecido. A Positron agora, ela se tornou Stone Ridge Brasil. A Stone Ridge é uma multinacional americana, que é voltada ao setor automotivo, né? Principalmente para equipamentos já instalados de fábrica, é o que a gente chama de OEM. Então, a Positron, ela continua existindo no Brasil como nome de prateleira, porque todo mundo pensa em alarme, sensor, módulo de carro, coisa, etc. aí, Positron. E, normalmente, muita gente fala Positron. Tanto é que, quando fala assim, onde é que você trabalha? Antes de mudar o nome, né? Positron. Positron? Como assim? Positron. Positron, entendi, né? Todo mundo fala assim. Mas virou agora Stone Ridge Brasil, e tem passado por umas transformações bem bacanas, e o projeto que eu tenho trabalhado, depois, quem tiver curiosidade de saber um pouco mais, deixa eu só pegar aqui o link, se vocês quiserem ver depois, chama Hillbox. É um módulo de telemetria que no Brasil ele já vem instalado de fábrica nos caminhões Volkswagen Constellation e TGX. Então, estou postando aqui no chat para vocês verem. A Stone Ridge Brasil, ela faz o hardware, faz o bloco do rastreador, o Hillbox. Eu estou compartilhando a tela aqui, né? Opa, peraí. Estou compartilhando a tela aqui. Então, esse modulinho aqui, ele já sai instalado de fábrica nos caminhões aqui no Brasil, no Volkswagen Constellation e no TGX. E é uma aplicação totalmente internet das coisas, porque é um módulo aqui, ele não é só um rastreador, ele é um módulo de telemática mesmo, porque ele extrai todas as informações do caminhão. Se o cara está com o ar-condicionado ligado, dá para a gente ver isso na nuvem. Se o cara está dirigindo igual um cavalo, dá para a gente saber também, porque a placa tem acelerômetro, tem uns recursos ali para ver se a pessoa também está dirigindo com cautela ou não. Inclusive, isso é usado até para recursos que a gente, não é a gente, Stone Ridge, né? O pessoal do Rio está implementando para gamificação, pontuação de motorista e tal, né? Só que Rio é uma outra divisão do grupo Traton, que envolve aí, se não me engano, a Volkswagen Caminhões de Ônibus do Brasil, a MAN na Europa, Rio, que é a divisão aí de serviços, e se eu não estiver enganado, acho que Scania. Então, às vezes eu tenho decorado, mas às vezes sabe como é que é, a memória, não fica uma memória, fica uma vaga lembrança. Então, são esses caminhões aqui. Aí, na Stone Ridge, a gente faz o hardware, e o time que eu lidero faz o software base que está dentro da alma desse equipamento, que é responsável por coletar as informações do caminhão e ter a estrutura toda para mandar isso para a nuvem. E tem a infraestrutura de nuvem, que é o pessoal do Rio, que é encarregado de fazer e encarregado dessa implementação. A gente não coloca a mão nisso. É um trabalho em conjunto. Então, vamos ter um momento motivacional aí, que eu gosto de falar quando vou fazer essas palestrinhas de IoT, plaquinhas e novas tecnologias, né? Essa frase que é verdadeiramente do Albert Einstein, né? Tem muitas frases aí que são creditadas a ele, mas não necessariamente são dele, né? Que é que a lógica pode levar de um ponto A a um ponto B. Ou seja, a lógica pode te fazer chegar a um caminho, uma reta. Você sai ali de um ponto e vai a outro. Você chegou a uma conclusão, um desenvolvimento, introdução, início, meio e fim. Beleza. Mas a imaginação pode te levar a qualquer lugar. E o importante da gente ter aqui esse momento de entender a importância da imaginação é porque hoje, dotados de todos os recursos de tecnologia que a gente tem, basta imaginar alguma solução qualquer aí para você poder implementar o que pode ser a solução inovadora da manhã. Algo aí que seja um módulo para rastreamento, sei lá, de animais, pessoas com acompanhamento médico, acidente, tombamento de veículos, igual amigo meu aí do Embarcado está trabalhando num projeto assim também.
a projetos aí que envolvem esses wearables, que são esses reloginhos inteligentes, calçado, tênis, carro, veículo. Basta você imaginar um problema, uma situação que possa ter ali um aprimoramento, uma melhoria por meio da tecnologia, que você vai não só agregar valor como um produto, mas vai agregar valor à sociedade, e o fato de você agregar alguma forma de conforto, segurança, que seja, é um diferencial para esse produto, por exemplo, se destacar, né? Não é à toa aí que, por exemplo, esses smartphones se destacaram tanto por conta da praticidade com que eles trouxeram a vida. Você não imagina hoje você, por exemplo, sem WhatsApp. Mas 10, 15 anos atrás, a gente nem imaginava ter algo como WhatsApp da vida, né? Então, a imaginação te leva, porque aí você começa, a partir do momento que você imagina, você corre atrás dos meios para tornar o que você imagina possível. E agora a gente vai mostrar alguns dos meios interessantes para a gente tornar as coisas mais e mais possíveis. E não sei se vocês tiveram alguma outra palestra sobre internet das coisas, e eu não quero ser muito repetitivo, mas como todo bom qualquer trabalho aí, é bom a gente fazer uma recapitulação para que todos estejam no mesmo nível para entender os conceitos que a gente vai trabalhar. E como a gente está falando de internet das coisas, um conceito extremamente importante é vocês saberem o que é. Primeiro, não é somente questão de você pegar um Arduino com um Shield, com ESP8266 e botar isso para piscar LED ou conectar ali para você piscar uma lâmpada pela internet. Pode ser algo parecido a isso? Também, mas é muito mais que isso. Então, de acordo com a consultoria internacional Gartner, até no dicionário que eles têm de termos de tecnologia, a internet das coisas é a rede de objetos físicos que possuem tecnologia embarcada para comunicar, captar sinais e interagir consigo mesmos ou com o ambiente, na verdade, ou com o ambiente externo. Então, qualquer coisa para ser caracterizada IoT, internet das coisas, tem que ser embarcado, ou seja, tem que ter alguma tecnologia ali eletrônica, um microcontrolador, um microprocessador, que seja, que tem ali a execução de programas e processos, tem que ter a capacidade de se comunicar, seja entre si, com a rede, a gente vai ver formas de comunicar. Captar sinais, ou seja, tem que ter sensores. Então, a essência da internet das coisas é a habilidade de poder captar sinais e gerar dados para a internet das coisas, para a computação em nuvem, que são vários processos envolvidos aí também. E a capacidade de interagir. E a capacidade do dispositivo pode ser de interagir pura e simplesmente com ele mesmo, monitorando seus próprios estados, seus próprios sinais, ou de alguma forma direta ou indireta, interagir também com o ambiente externo. É o exemplo que eu citei, entre aspas, banal, mas o caso aí do Arduino que controla a lâmpada do quarto, por exemplo. Então, ele está interagindo, ele está controlando a iluminação do ambiente, ele está interagindo com o ambiente externo. E, de novo, é uma rede. Então, para as coisas estarem aí conectadas à internet. E tudo isso que vocês estão vendo, não só agora comigo, mas o boom que tem gerado por conta da internet das coisas e todos esses movimentos que a gente tem tido com relação à proteção, privacidade dos dados, exposição de informação, é porque a gente agora está vivenciando a chamada quarta revolução industrial, onde o maior ativo de negócios são os dados. Gente, nós vivemos para ver a petróleo sendo vendido a negativo. Praticamente as pessoas pagando para ter petróleo. Então já foi a época do petróleo. A era agora é dos dados. Então vejam agora como é importante para as empresas, para o mercado, para a economia, os dados. Dados sobre clima, dados sobre ações, mercado financeiro, dados sobre consumo, perfis de pessoas, movimento, deslocamento de produtos, deslocamento de pessoas, dentre várias outras coisas. Veja que a gente pode muitas vezes falar sobre IoT, você pensar só na plaquinha, no sistema, no embarcado, qualquer que seja, mas se você parar para pensar, você, como usuário de um dispositivo móvel, você acaba fazendo parte da internet das coisas. Porque Google, Apple, todo mundo aí, as empresas todas, elas sabem onde você está, qual a sua velocidade, se você está na sua casa, no seu trabalho, você está no bar,
num restaurante, se você ficou parado aqui e ali, eles começam a traçar teu perfil. Facebook sabe quanto tempo você ficou vendo um determinado anúncio, se você clicou num determinado anúncio, o joguinho que você fez, o joguinho que você usou ali e porventura respondeu questões políticas. E tudo isso são dados que estão alimentando máquinas aí poderosas para extrair desses dados informações. E do mesmo ponto de vista, a gente entra, então, nas coisas, que entram aí, por exemplo, detalhes importantes que a gente vale mencionar, como os veículos daqui para frente, coletando dados aí de desempenho, perfil do motorista, trânsito, acidente, sensores espalhados por uma cidade para indicar, por exemplo, enchente, perfil, de deslocamento de pessoas, carros, poluição sonora, dentre várias outras coisas. E esses dados, eles auxiliam em diversas formas de tomada de decisão. Tá? E para a gente, então, falar sobre LP WAN e várias outras formas que a gente tem aí de comunicação, vamos entender o seguinte. Nós estamos falando de rede, estamos falando de internet das coisas, estamos falando de coisas. E em se tratando de internet das coisas, abreviado em inglês por IoT, que vem da tradução Internet of Things, a gente tem as seguintes formas de comunicação, cada qual com especificações e características técnicas. É importante vocês saberem desses tipos e nomes, porque você vai ver isso nas características de dispositivos, nas características de módulos, nas configurações de plataformas de nuvem. É diferente como você faz a configuração de um a um e como cada um opera. Então, temos essas três: device to device, device to cloud e device to gateway. A primeira delas, que é o device to device, como bom entendedor de inglês tem, ou se você qualquer coisa aí tascar isso no Google Translate, sem problema algum também, no questions asked, é a comunicação dispositivo a dispositivo, normalmente utilizando radiofrequência de curto alcance. Normalmente. Mas vocês vão ver no meu exemplo aqui, que a coisa pode ser um pouco diferente também. Normalmente também é utilizado nessa abordagem protocolos, formas de comunicação também, caracterizadas aí por Bluetooth e Wi-Fi. Exemplo aí, coloquei a figurinha como se fosse um smartphone controlando uma cafeteira. Em breve, isso já estará no mercado mais próximo de você. A título de exemplo, você já encontra no mercado aí a máquina de lavar, micro-ondas, geladeira, que já tem funcionalidades assim. E outra característica interessante de redes, por exemplo, device to device, é a habilidade de implementar uma topologia de comunicação chamada de rede mesh. A rede mesh é igual aquela brincadeirinha que você fazia na escola de telefone sem fio, que você quer falar alguma coisa para um colega que está ali do outro lado da sala, aí você vai passando um recado para o colega que está à sua frente, para o lado, para frente, para o lado, até chegar no colega que você quer passar o recado. Então, a rede mesh, ela tem sido também uma topologia muito interessante, porque os dispositivos criam entre si uma rede de comunicação que aumenta quantos mais dispositivos fazem parte da própria rede. E, literalmente, é o que se caracteriza como uma rede de sensores sem fio. E várias das formas que a gente tem de comunicação hoje permitem a implementação de redes mesh. E para quem está acompanhando aí, eu recomendo você dar uma notadinha no canto aí e pesquisar. Você pode implementar isso com Wi-Fi, pode implementar isso com alguma das plaquinhas que eu vou mostrar aqui nessa apresentação. E é algo que está em alta exatamente por conta disso. É uma rede que é possível de se expandir, a implementação dela é prática, e é exatamente isso. Um dispositivo fala com o outro diretamente. A segunda parte aqui é o device to cloud. Device to cloud é quando o próprio dispositivo é capaz de diretamente comunicar com a internet. Então, cloud, a computação em nuvem, cloud computing, etc., esses buzzwords que a gente tem aí são recentes. Nuvem é basicamente um nome bonito para indicar internet e basicamente o acesso a algum computador, algum serviço que está na internet. A questão é que nuvem é uma coisa dinâmica, né? A nuvem é uma coisa que você pode estar em qualquer lugar e você olha para o céu e você vai ver o quê? Nuvem. Então, é como você está em qualquer lugar e você vai acessar o serviço pela internet. Então, se você tem um dispositivo que é capaz de diretamente acessar a internet, ele está realizando comunicação device to cloud. Normalmente, seu celular, ele faz essa comunicação porque ele tem modem. O modem da sua casa, ele faz comunicação device to cloud. Os computadores que você tem aí na sua casa, seu videogame, Smart TV, seu Nintendo Switch, etc.,
eles não fazem device to cloud. Eles fazem um outro carinha que agora a gente vai ver daqui a pouco, que é o device to gateway. Então, quando um dispositivo qualquer se conecta a um intermediário para ter acesso à internet, a comunicação que ele faz é device to gateway. Ou seja, você para agora para pensar o tanto que nós usamos a terminologia, usamos a abordagem de device to gateway no nosso dia a dia. Por exemplo, nas suas casas, seus roteadores, modem roteador, tem alguns aí que são tudo em um, vocês têm os equipamentos da sua casa, estão todos eles usando device to gateway. Então, eles conectam ali no seu modem roteador, o que seja, para aí, assim, ter a conexão com a internet. E hoje é muito comum alguns dispositivos que a gente tem aí, como esses wearables da vida e outros, eles usarem smartphones como ponte de comunicação. Então, você tem ali uma pulseirinha fitness, né? Tá medindo ali seus passos, perfil de sono, tanto que você é fitness, nossa, hoje você deu 3.000 passos e, sei lá, você dormiu e, sei lá, e etc, coisas assim, e o seu batimento cardíaco foi estável e tudo mais. Só que tem que mandar isso para a nuvem, para acompanhar teu histórico, por exemplo, né? Como é que ele vai fazer isso? A não ser que você seja aí fora da curva e tenha condição de comprar um Apple Watch com 3G, 4G da vida, né? O negócio custa aí preço de um rim. Você vai ter desses smartwatches que conecta via Bluetooth ou BLE a um smartphone que tem acesso à internet e aí vai mandar a comunicação para lá. E aí, entrando num rumo um pouco mais sofisticado, existem gateways dedicados para comunicações em banda multiprotocolo. E aí a gente entra na sopa de letras aí de alguns protocolos que eu vou comentar, como Zigbee, Bluetooth, que eu já mencionei no slide anterior, LoRa, que é o tópico dessa apresentação, dentre vários outros. Só que normalmente esses gateways, eles são bem caros. Caros, digo assim, de coisa de fácil, ser três dígitos em dólares. Então, o dólar aí já está na casa de uns R$5. Então, fácil, um gateway dos mais baratex que você puder imaginar, pode ser coisa de R$600 para cima, normalmente. Olha lá, sem considerar impostos, tá? E entendo, então, o gateway como sendo sempre um intermediário. E, normalmente, ele tem ou alguma conexão com a rede, ou diretamente até mesmo com a internet. Algumas vezes agregam a conectividade em redes locais e fazem ali, às vezes, interação com outro gateway, que por sua vez leva ali a conexão com a internet, ou diretamente ele já faz a conexão com a internet também. Depende caso a caso. Esse aqui é um gateway profissional. Esse aqui com certeza deve custar aí na casa de uns $1.000 e fácil. Tá? E dentre os protocolos que a gente tem de comunicação, só para citar um esquenta, para vocês entenderem por que a gente foi parar no LoRa, primeiro que a gente tem aí deles para eu abrir a porteira é o Wi-Fi. Comum, você usa, eu uso, todos nós usamos. E muitos de vocês estão usando nesse exato momento assistindo essa minha apresentação, do computador de vocês em casa. Então, o Wi-Fi se consagrou como uma rede sem fio de comunicação local na banda de 2.4 GB. Então, envolve algumas características aí que permite você ter conexão ponto a ponto, o Wi-Fi permite isso, e conexão device to gateway, permite também. Um dispositivo, normalmente, sempre quando você tem ponto a ponto, inerentemente, alguém vai atuar como mestre, alguém vai atuar como escravo, mas a comunicação acontece entre dois elementos. O interessante do Wi-Fi é que ele permite uma modulação mais rápida e características do protocolo, da radiofrequência que ele utiliza, entre outras coisas, não vou entrar em muitos detalhes técnicos aqui agora, permite uma banda de comunicação. É o que permite você, por Wi-Fi, tá vendo aqui essa aula, não sei se talvez meu vídeo esteja configurado aqui em 720p ou Full HD, mas você tá vendo, me ouvindo, e interagindo aqui com mais um monte de gente, e é o que permite aqui a gente estar tendo essa palestra online, por exemplo. É o que permite você ver Netflix, é o que permite você ver, você jogar videogame aí usando Wi-Fi, né? Só que tem um preço, consome mais energia. Tanto é que experimenta passar aí no seu celular, ver Netflix o dia inteiro. Eu te dou aí, sei lá, 3, 4 horas você vai ter que carregar a bateria do seu celular, por exemplo. Né? E aí a gente tem já o Bluetooth Low Energy. Foi uma evolução do Bluetooth tradicional, também sobre banda de 2.4 GB. Tanto é que vocês aí que são mais antenados nessas plaquinhas, observa que muitas dessas plaquinhas que trabalham com 2.4 GHz, é comum elas terem esse padrãozinho de antena aqui, tá?
Essa antena, o formatinho dela é para trabalhar com 2.4 GB. Então, normalmente, esses modulinhos, recentemente, passou quase que vir um padrão, igual o Cardboy, o modulinho já ter suporte tanto a Wi-Fi quanto Bluetooth. Não quer dizer que todos tenham, gente. Estou querendo dizer que se tornou um padrão. Às vezes o fabricante já oferecer ali um modulinho que tenha os dois, porque ele vai estar usando a mesma antena. E acaba sendo um facilitador ali para ele vender mais, porque ele oferece mais, né? Essa é outra conversa. Então, o Bluetooth Low Energy, que é a evolução do Bluetooth tradicional, também é uma rede sem fio local, também permite device-to-device e device-to-gateway, como o próprio exemplo lá da pulseirinha fitness, só que ele usa uma banda muito menor que o Wi-Fi. Você não tem, por exemplo, aí, um streaming de vídeo via BLE. Dá para você transmitir arquivos, fazer outras coisinhas? Dá, mas a taxa de transmissão é muito menor, porque esse não é o foco dele. O foco dele é transmitir pacotes discretos de informação, como, por exemplo, o batimento cardíaco do usuário, que está usando a pulseirinha, uma informação ali qualquer, ele manda pacotes de dados discretos. Tanto é que consome muito menos energia que o Wi-Fi, e dispositivos que usam adequadamente BLE, sob energia, usando bateria de energia, usando como fonte de energia baterias, podem fácil durar dias, semanas, até mesmo meses, né? Vídeo aí, alguns aí devem ter essas pulseirinhas fitness, já viu que ela dura aí um tempo relativamente bom, né? E outro que se consagrou aí, já entrando na onda um pouco mais, já começando a entrar na onda aí do que a gente vai acabar falando agora, é o Zigbee. Até um tempo atrás, quando se pensava em fazer rede de sensores distribuídas por um grande espaço, sempre o pessoal pensava em Zigbee. Vamos colocar na indústria? Zigbee. Vamos colocar na casa? Zigbee. Vamos espalhar numa planta industrial ali, alguma coisa assim? Zigbee. O interessante é que o Zigbee, em área aberta, ele permite um alcance maior. Coisa assim que fácil, quem aí já trabalhou, conta histórias aí de alcances que vão da ordem de 500 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, já vi, mas a área aberta é uma antena muito boa. Ele opera em bandas de 2.4 GB, 900 MHz e 868. Normalmente, é os padrões que se encontram, implementados sobre o I3E 802.15.4. O que se passa com o Zigbee é que usa um protocolo proprietário, tanto do módulo de rádio, como do protocolo Zigbee em si. Então, normalmente, para você usar esses modulinhos aí, acaba sendo um pouco mais caro. Principalmente o preço agregado do módulo, ele é relativamente elevado. Um simples módulo aí, Zigbee, fácil, ele custa aí 150, 200 reais. Só o radinho mesmo para você poder usar. Sem microcontrolador, sem mais outra inteligência, sensor, sem nada por trás. Só o rádio. Ele foi pensado em rede de sensores exatamente porque o protocolo dele permite você fazer rede mesh. Ele permite você ter esse radiopeão que sai falando um dispositivo com outro, e com outro, e com outro, e vários podem assumir papéis dentro da rede de dispositivos. Papéis como coordenador, roteador, gateway, nó, entre vários outros, usando o rádio, né? Então, ele assume um papel e comunica ali, participando da mesma rede. Muito bom, quem tiver oportunidade e cacife, recomendo aí, porque é uma brincadeira legal, mas é uma brincadeira aí que ela pode ser um pouco cara, porque não adianta você comprar um módulo Zigbee, você vai ter que comprar no mínimo 2, aí você compra 2, vai querer comprar mais um, e quando você vê ali, você gastou quase o preço do videogame, já do celular, o negócio aqui, né? E vamos falar um pouco sobre o alcance das redes em geral, para vocês terem noção do porquê que a gente vai falar desse tal desse LPWAN. Em se tratando dos usos e alcances, a gente tem aqui esse gráficozinho que compara as formas e tipos de redes que a gente tem entre banda e alcance. No menor alcance e menor banda, a gente tem os RFID e NFC. É o que você usa aí, por exemplo, para passar o crachá numa catraca ou pagar ali uma maquininha de cartão ou com o seu cartão de crédito em proximidade ou o seu celular que tem NFC. Você quase tem que encostar na máquina por proximidade. Já, por exemplo, aí você já pode ter seu celular com a sua pulseirinha, você pode estar no outro cômodo, ou você tá aqui, você tem um videogame, tem um desses controlinhos aí com Bluetooth, você pode estar, o videogame está do outro lado da casa, você aperta o botão no controle e liga o videogame lá do outro lado. Isso é via Bluetooth. Então, e aí a gente tem as redes Wi-Fi, 802.11 A, B e G, que vai aumentando aqui a velocidade, né?
e depois a C, a D e N, que vai também aumentando a velocidade também bastante. Então, veja que NFC, o alcance é baixo e a banda também é. Bluetooth, o alcance é baixo, mas a banda já é um tanto mais. Você consegue, por exemplo, ter fones sem fio de alta qualidade, usando o Bluetooth. Né? Então, vê que tem a banda ali que tem que ficar passando áudio, né, estéreo. Já a rede Wi-Fi, o alcance começa a entrar aqui na banda do intermediário, mas ainda não é tão grande assim. A banda já começa a entrar aqui em alta, e temos aqui banda alta, das tecnologias mais recentes de Wi-Fi, e alcance quase dando um beijinho aqui no mediano. Só que esses roteadores que tem uma banda maior aqui, você vê que o negócio parece, quem já teve oportunidade de ver, esses roteadores aqui parece sair do filme do Alien, sabe? Tem umas 6 antenas. É um negócio que tem que ter multiplexação de sinais ali para aguentar a velocidade que essa banda exige. E já no alcance médio, normalmente quando a gente chega aqui nesse medium range aqui, estamos falando de coisas que vão de 100 metros a ordem de quilômetros. 100, 200 metros a ordem de quilômetros. É claro que todo mundo, quando você vai ver na documentação de Bluetooth, Wi-Fi, fala ali que vai 100 metros, tudo mais. Gente, isso é tudo em área aberta. Enfim, isso aqui numa casa com parede, você lascou essas medidas, tudo. Então, aqui, alcance médio e banda, você começa a ter WPAN. WPAN é basicamente outros protocolinhos aqui feitos para redes locais. Há controvérsias aqui, né? Normalmente isso aqui o pessoal brinca que WPAN é o Bluetooth em rede. Só que se fosse isso, estaria aqui junto com o Bluetooth, não é? Tem outras formas de trabalhar com isso aqui. O Zigbee está meio que no meizinho aqui de alcance e banda. Então, ele tem uma bandinha ali parecida com o Bluetooth, só que com alcance bem maior. E aí a gente entra as telefonias móveis aqui, 2G, 3G, 4G, 5G. 4G, realmente, ele tem um alcance médio, a banda é alta, muita gente aí já usa os 4G a cabo. Eu só não concordo aqui desse gráfico do Link Labs aqui, porque o 5G colocou aqui na banda alta e o alcance médio, aqui, médio para longo. Não, 5G já estaria com a curvinha indo do médio para short. Tanto é que na implantação do 5G, o pessoal fala que você vai espalhar a antena a rodo pelas cidades para ter cobertura. Tipo assim, espalhar a antena em tudo quanto é topo de prédio. Então, não. 5G não tem um alcance tendendo para o longo... Não, mentira. Isso aqui não concordo, não, discordo. E aí, aqui a gente tem transmissão via satélite, a mais longa, tipo assim, cara, em qualquer lugar do planeta. Se você tem visão do satélite no céu, você vai ter comunicação. É por isso que o Elon Musk, que está fazendo os foguetes aí pousar de ré, está espalhando satélite a rodo aí no mundo com a visão de levar a internet para o mundo inteiro. Tanto é que, recentemente, agora, se ele não fez, ele vai fazer outro lançamento de satélite aí dos CubeSats. Não, acho que é uma coisa assim, satélitezinhos aí de internet que ele está fazendo. E a gente tem as redes LPWAN, que tá aqui na bandinha do longo mesmo, que é coisa de quilômetros, começa em quilômetro. Não começa em menos, não, começa em quilômetro, só que a taxa de transmissão é baixa. Mas, considerando o propósito de transmissão de dados, isso é fenomenal. Fenomenal. Então, LPWAN é abreviação de Low Power Wide Area Network. E não é por menos o negócio estar aqui no alcance longo. Wide Area Network é redes de grande alcance. Frequentemente utilizado em IoT, quando a gente tem necessidade de enviar poucos dados, e vocês vão ver que é coisa na ordem ali de bytes a kilobytes, e olha lá, em distâncias relativamente largas, mas de forma a ter ali um menor consumo de energia, se você tem dispositivos que operam à base de bateria, isso vai dar uma maior vida útil, de forma que o dispositivo vai durar ali dias, semanas, meses na bateria, e fazer uma melhor implementação aí a respeito de processo de comunicação e a aplicação que você vai usar. Seja no campo, na cidade, veículos, pessoas, gato, cachorro, o que quer que for, seja aí, né? Então, normalmente, as redes LPWAN utilizam também uma topologia de comunicação chamada estrela. É uma topologia muito comum quando você tem a chamada figura do gateway. Então, a estrela, pensa o seguinte, é como se fosse assim, você tem a estrela e ao redor dela orbitam o quê? Os planetas. Então, se você tem uma topologia tipo estrela, você tem representado como elemento principal
aquele que fornece a conectividade, a conexão, e ao redor dos dispositivos que se conectam a ele. Então, é por isso que a sua casa, o seu roteador, você está conectando a ele usando a topologia estrela, que o seu roteador é o elemento principal. Você não teria, a não ser que você tenha um modem 3G, alguma outra coisa aí no seu computador, você não teria internet se você não conectasse o seu roteador, por exemplo. Então, estrela, os dispositivos, nós se conectam ao gateway para ter tanto acesso à rede e conseguir comunicar ali com outros recursos e outras coisas mais que sejam necessárias, e internet e mais, né? Então, eles são conectados diretamente ao ponto de acesso, a gente chama aí, né? E, por sua vez, o gateway pode ter outras formas de conexão, encaminhar isso para outras redes, para a internet e tudo mais. Então, normalmente, quando a gente vai trabalhar com todas as redes LPWAN, a gente tem uma estação base, que normalmente ela também está ligada a... essa estação base, ela não está na bateria, ou se ela estiver na bateria, é uma senhora de uma bela de uma bateria, brincadeira à parte, mas por conta de ser uma estação que vai ter que ter uma antena com uma potência muito grande, para ter o alcance dos dispositivos nós da rede, é recomendado que essa estação esteja alimentada diretamente à rede elétrica, né, porque o consumo de energia dela vai ser maior. Eu não estou falando do negócio aqui ser uma fritadeira também, tá, gente? Estou falando do consumo ser maior. Então, ela vai usar antenas que vão ter uma potência maior, exatamente para ter o alcance aos dispositivos que estarão organizados na topologia em estrela. Então, aqui não é o caso de ter uma topologia ponto a ponto, um falar com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro. Não, é dos dispositivos falarem diretamente com a estação rádio base, ou gateway, por assim dizer. Esse gateway, por sua vez, ele é capaz de traduzir as formas de protocolo da comunicação em questão aqui, LPWAN, LoRa, como a gente vai ver daqui a pouco, em comunicação Ethernet TCP/IP, por exemplo. E, por sua vez, traduzir os pacotes de dados entre os dispositivos da rede em outros protocolos sob TCP/IP, como, por exemplo, MQTT. E isso encaminhando aí para plataformas de nuvem que podem, por sua vez, alimentar aplicações. Aplicações aí que indicam aí como que está o status de coleta de lixo, semáforos, a operação de semáforos na cidade, a rede aí de postes de iluminação, controle de poste de iluminação e etc. Mas o interessante da gente ver isso é a questão principal a respeito do alcance. O alcance em LPWAN pode variar de 2 a 50 quilômetros em campo aberto e reza a lenda que até mesmo mais. Tudo é uma questão exatamente de potência de antenas e exatamente o alcance com que a gente vai estar. Então, aqui tirei aqui desse artiguinho do Embarcados aqui, feito aí pro Truta meu lá, se eu não estiver enganado, acho que foi pelo Pablo, rapazinho muito bom, escreveu um material aqui muito bom. E aí aqui, por exemplo, tem essa tabelinha mostrando mais ou menos cada protocolo de comunicação e o alcance. Ethernet, cerca de uns 100 metros, 2 quilômetros, se você estiver usando aí um switch, um roteador e cabos extremamente bons, né? 2 quilômetros, meu Deus. 100 metros, não, 100 metros é normal. Wi-Fi, 50 metros, realista. BLE, 80 metros, não, seria 50 metros para menos, eu diria 10 metros aqui, olha lá. Zigbee, 100 metros, sim, 100 metros a 1 quilômetro. Aqui já colocaria mais. 3G, 4G, 35 a 200 quilômetros? Sim, sim. 35 quilômetros é mais realista. 200 vai depender da antena e outras características de sinal aí. Sigfox, 10 a 50 quilômetros? Sim. LoRaWAN, 2 a 5 quilômetros? Sim, até mesmo mais. LoRaWAN aqui atingiria mais que isso aqui. Atingiria fácil de 10 quilômetros, em campo aberto, coisa assim do tipo, tá? Então, vejam que quando a gente entra aqui o Sigfox também, outro cara do LPWAN, que eu vou falar mais no final, tá? Spoiler. Entra nessa área, nós rompemos a barreira tradicional de outras formas de comunicação convencionais aí para falar com IoT, dispositivos em geral, que eram da ordem de metros, né? 50, 100 metros aí no máximo, para coisas que já vão da ordem de quilômetros. E aí, isso é também uma característica muito bacana, porque o alcance que não só é grande, como também a gente passa a ter a possibilidade de ter dispositivos que vão ter uma grande autonomia de energia.
Reza a lenda aqui de algum desses fabricantes de módulos aí que fazem uma boa propaganda, né? Sempre tem um merchan, falando ali que usando LoRa, Sigfox, etc. aí, sob bateria, o dispositivo pode durar aí até 10 anos com uma única recarga. Claro que isso aqui levanta várias questões, como como que vai ser a arquitetura desse sistema, de quanto em quanto tempo ele vai ficar operando, como é que vai ser o funcionamento dele, né? Porque quando você vai fazer um dispositivo para esse tipo de plataforma, para esse tipo de arquitetura, tecnologia, a gente utiliza técnicas aí de programação em sistemas embarcados para você acordar e desligar o dispositivo periodicamente, então ele não fica o tempo todo acordado. Ele passa a maior parte do tempo dele dormindo, aí ele acorda, coleta ali alguns dados, transmite, vê se chegou alguma coisa e volta a dormir. Porque se você manter um dispositivo 100% do tempo ligado, isso consome mais bateria também. Então não adianta nada você ter tipo um rádio que é de baixo consumo, mas se a sua programação do embarcado como um todo é de alto consumo. Então você tem que ter toda uma outra programação do sistema que também seja de baixo consumo. Então cuidado quando vocês veem algumas coisas dessas que os fabricantes falam que bateria, low power e tal, etc. Ótimo, mas o baixo consumo da coisa como um todo, ela também é diretamente influenciada, o resultado final, pelo todo. Todos os componentes que você está usando, como está sendo a sua configuração, operação e controle de cada um, vai fazer ali o final, e seu equipamento, por sua vez, ali, durar ali, sei lá, 10 anos. Então, aqui, novamente, outro gráficozinho, né? É aqueles que você quer que eu desenhe, né? Você entendeu o que é que eu desenho? Então, o low power, ele é o melhor dos mundos, porque vai ter maior duração de bateria e o maior alcance. Então, gente, pensa o seguinte, você vai espalhar coisas por uma cidade, vamos supor que você vai colocar sensores espalhados em latões de lixo, você já acha um saco ter que ficar recarregando o seu celular todo dia. Se você não recarrega seu celular todo dia, seu celular é muito bom, porque o meu tem que recarregar todo dia. Então, as baterias hoje, elas gastam bastante porque você está usando telas, está usando celular, está usando 3G, 4G, Wi-Fi, está usando um monte de coisa aí usando, e a bateria vai gastar, você vai ter que recarregar. E você, pensando em projetos urbanos, muitas coisas aí a gente depende de ter, a gente tem às vezes até ideias muito boas, né? Eu quero, por exemplo, monitorar latões de lixo que estejam vazios e coordenar a coleta do caminhão de lixo só para pegar os latões que estejam cheios. Então, você vai economizar o tempo e rota do caminhão não parando em latões vazios e só parando nos latões cheios, por exemplo. Mas como que você faria isso? Enfia no modem, 3G, 4G, em tudo quanto é latão, o projeto vai ficar caro demais. Você vai fazer o quê? Aí dependendo do que você vai usar, você vai ter que usar baterias, e a bateria vai durar o quê? Um dia? 2 dias? Aí você vai ter que sair espalhando técnico para ficar recarregando bateria dos latão? Você jogou a economia de custo do seu projeto para o lixo também. Então, é um balanço delicado, porque você tem que pensar num projeto que você, às vezes, vai ter que ter ali bateria, vai estar longe, espalhado, e tem que funcionar e comunicar. Então, o LoRa, ou Sigfox, essas redes LPWAN, surgiram aí como formidáveis aliados para essas situações que as coisas estão distantes, e você tem que deixar ali dias, semanas, meses na bateria, quando alguém for ter que carregar, porque normalmente você, se tiver, como é que faz, iluminação do sol, você pode colocar ali um painelzinho solar e fazer um sisteminha que recarrega ali, quando tá batendo sol, né? Não nesses dias que está nublado aí, por exemplo, estava batendo sol a pino, vai recarregando a bateria ali naturalmente, e a duração vai ali se jogando, prolongando a sorte. Então, você faz sistemas aí que vão durar no campo. E essa também é um dos propósitos da gente usar LPWAN. Não é uma coisa de você sair recarregando bateria toda hora. Você joga, deixa, né? E aí, as vantagens do LPWAN é fácil instalação. Então, uma vez que você tem aí o sistema arquitetado, montado, é muito fácil de você instalar e implantar. Baixo custo de implementação comparado a outras formas aí, como principalmente telefonia móvel. Poucas estações base para fornecimento de cobertura devido ao alcance, que a gente está falando aqui que é coisa de 5, 10 quilômetros até mais. Tem também recursos para a gente ter autenticação de rede dedicada para isso, e aí a gente vai chegar lá. Desvantagem é que isso tem um preço. A distância é grande, a transmissão é baixa. Então, normalmente, alcança coisa de 100 bits por segundo, tá?
Então, não estou falando 100 kbps por segundo, 100 bits por segundo. Utiliza a faixa espectral não licenciada para LoRa Sigfox, que é a banda ISM, de equipamentos industrial, científico e médico. Dependendo do local que você for utilizar, país ou região, você pode ter restrição na potência emitida pela antena da estação, claro, porque você não quer tornar a região em volta um forno de micro-ondas, né? E dependendo do protocolo ou rede, nuvem que você for utilizar aí para LPWAN, pode haver um limite diário de tráfego de dados, como, por exemplo, o Sigfox limita aí por cerca de 140 mensagens ao dia. Então, esse é um outro balanço que você tem que pensar, o seguinte, você vai ter uma distância muito grande, só que você vai ter limites, dependendo da plataforma que você for usar, da quantidade de mensagens que você vai poder mandar e da velocidade que esses dados vão trafegar também. Então, não é o samba da apoteose de você ficar mandando dado a rodo na rede. Você tem que pensar muito bem, o que eu vou mandar, como eu vou mandar, quando eu vou mandar. Então, nisso, você programa cautelosamente um sistema assim para empacotar os dados. Às vezes, chega ao ponto de você mandar ali no bytezão mesmo. Você faz um protocolo mesmo ali de comunicação que cifra a sua informação numa estruturinha de bytes, direto mesmo, para mandar ali usando a forma mais eficiente possível a transmissão. Né? E tanto é que não usa-se, por exemplo, JSON e outras formas aí de encapsulamento ou estruturas de dados elegantes que a gente tem, por exemplo, para comunicação web e mobile, em LPWAN, porque você vai estar gastando muitos bytes, e esse não é um luxo que a gente tem aqui nessa transmissão. O luxo que a gente tem aqui é a possibilidade de ter um grande alcance. E aplicações que a gente pode ter, como, por exemplo, pensa aí na cidade, se você tivesse aí companhias aí como Sanasa, CPFL ou outras, os medidores de água, energia e até mesmo gás de condomínios espalhados aí usando LoRa. Então, em vez de ter que sair um técnico aí medindo casa a casa, residência a residência aí, os medidores de água, luz e gás também, já ter isso coordenado e distribuído pela cidade. Aí você já pode acompanhar por um aplicativo como que está o seu consumo de energia, quanto que vai vir a sua conta de luz, de água, se tem algum vazamento, coisas assim do tipo. Segurança pública, se houve algum acidente, ou igual vocês estão acompanhando nos Estados Unidos, movimentos, protestos, saques, coisas assim do tipo, para ver e se acionar as autoridades. Iluminação pública, já pensou em, por exemplo, os postes ter um controle coordenado pela prefeitura, por exemplo, ou controle inteligente de semáforos para controle do trânsito, usando LoRa, isso é possível usando LoRa. Na área de agricultura, que eu vou fechar a palestra hoje falando um pouquinho mais dessa parte, prevenção de desastres, controle de gado. Então, essa parte aqui de controle de gado é uma área também interessante, porque se você tem uma coleirinha que seja ali com um sensorzinho simples, você não precisa ser muito sofisticado. Um pecuarista aí da vida, ele pode saber onde que as cabeças de gado dele estão concentradas ali no local, não, como é que está o gado dele, se o gado caiu, tombou, morreu, né, aconteceu alguma coisa ali e tal, tá parado, tá com febre, não sei, tô dando ideia aí, tá, gente, um brainstorming da vida. Então, isso tudo leva pra gente, quando você tem essa dimensão com que você pode atingir com as redes de grande alcance e baixo consumo, a possibilidade de implantar o que a gente então chama de cidades conectadas, cidades inteligentes, um mundo inteligente. Então, eu gosto de mostrar esse esquemático aí do Libelium, que fala exatamente isso que eu estava falando para vocês. Vocês podem ter projetos aí para controle de lixo, então você pode saber, por exemplo, latões que estão cheios, latões que estão vazios, e isso pode ir para a companhia de coleta, saber quais latões estão vazios e traçar a rota do caminhão só para os latões que estão cheios. Olha a proposta de valor do negócio desse, porque o caminhão não vai gastar tempo, combustível, né, para parar ali num latão que está vazio, por exemplo. E olha que a manutenção de um caminhão é cara. Eu trabalho no caminhão, a manutenção do caminhão é cara. Então, se você você torna de forma eficiente coleta de lixo, já é uma proposta de valor excelente para cidades. Então, como é que você faria um negócio desse? Tem que ter sensores em latões. Como é que você faria sensores em latões aí que estão espalhados por uma cidade como Campinas, como Araras, como
São Carlos, como São Paulo, como várias outras cidades que a gente tem aqui no entorno da região, e claro que seja. Então, como que você faz isso? Novamente, LPWAN. Por quê? Vou tascar telefonia móvel, Vivo, Oi, claro. Beleza, você vai gastar mais, e a bateria também não vai durar lá essas coisas não, viu, gente, usando telefonia móvel. Vocês sabem muito bem disso. Outro exemplo, sistema de estacionamento, para saber vagas que estão sendo ocupadas ou não, se o sistema, por exemplo, de parquímetro para fazer pagamento, controle de água, poluição sonora, por exemplo, aqui, sistema de detecção de vazamento de água, iluminação urbana, trânsito inteligente para você ter esse controle de semáforos e tráfego de veículos, de detecção de congestionamento, monitoramento de poluição, e aí as ideias vão a rodo. Pensa o seguinte, se você começa então a espalhar mini estaçõezinhas meteorológicas pelas cidades, isso facilita muito mais você acompanhar variações de clima, variações de temperatura, umidade, pressão ao longo de uma cidade, que por sua vez também melhora bastante a previsão do clima, né? Então, ideias a mil. Esse é um exemplo de como pode ser o mundo conectado, e é um exemplo muito bacana. E quando a gente, então, entra na parte de LoRa, claro, vou fechar aqui com LoRaWAN, mas em se tratando de LoRa, a gente tem alguns papéis aqui que é importante que vocês entendam. E esse papel, ele também é muito parecido aplicado às outras redes que se caracterizam como LPWAN, ou redes de grande alcance e baixo consumo. Temos os dispositivos, os end devices. End device é todo dispositivo que está transmitindo ou recebendo LoRa, ou o protocolo ali que seja. Pode ser ali um carro, um caminhão, um carrinho de bebê, a vaca no campo, um navio, um semáforo, um prédio. Eles, por sua vez, vão estar comunicando com estações rádio base, os gateways. Para que, por sua vez, os gateways mandem dados da nuvem para esses dispositivos ou desses dispositivos para a nuvem. E esses dados vão chegar na nuvem exatamente passando pelos gateways, indo a servidores de aplicação, ou servidores intermediários aqui, e, por sua vez, alimentando aplicações aqui que vão fazer ali alguma lógica de negócio, vão aplicar algoritmos aí de aprendizado de máquina para perceber padrões, tendências, análise de dados, estatísticas, coisas do tipo. E para vocês entenderem, então, um pouco sobre o LoRa, que é o tópico da nossa apresentação, é a abreviação de Long Range, por isso que veio LoRa. Utiliza a tecnologia de rádio proprietária desenvolvida por uma empresa chamada Semtech. Tanto é que vocês vão ver que a maioria dos módulos de LoRa que eu vou mostrar aqui, tudo que tem um módulozinho LoRa começa com S. Esse S é de Semtech. S alguma coisa é o nome da empresa lá. O nome da tecnologia empregada, para os curiosos de plantão aí, chama Spread Spectrum. Espalhamento espectral. Olha, nossa senhora, parece esse negócio ali do tinhoso, né? Espalhamento espectral, do espectro. Também modulação chamada Shearpad FM. Não vou entrar em detalhes aqui, fica esses dois tópicos aí, quem tiver curiosidade depois, dá um alt tab aí, vai no Google aí, já começa a pesquisar alguma coisa, dá uma olhada aí. O interessante é o seguinte, o LoRa, ele se destacou porque os módulos que essa Semtech fez, eu acredito que eles desenharam ali um pentagrama ali, visualizaram um negócio que abriu ali o chão, veio a tecnologia, brincadeira, foi que eles conseguiram ter uma alta sensibilidade de recepção. Essa é a sacada do LoRa, para ter um alcance muito grande para esse negócio funcionar. Quase que eu falo outra coisa aqui. Então, o transmissor, ele vai mandar o negócio numa potência legal, vamos falar assim. E para chegar isso no receptor e ele entender, ele tem que ter uma sensibilidade ali tal, que é quase como se fosse você ver a luz no fim do túnel, literalmente. Então, isso permite, em termos de radiofrequência, um alcance de longa distância, só que com o preço de ter uma baixa taxa de transmissão, por conta da lógica ali que tem que ter de modulação de sinal para perceber esse sinal com um decaimento muito grande. E aí, isso entra com um benefício, que é um ponto X aí disso, que é o baixo consumo que esses módulos podem operar. Então, para vocês verem aí, a Semtech, essa empresa que eu estou mostrando para vocês na apresentação, esse aqui é um dos módulos mais famosos que você encontra aí no Mercado Livre mais próximo de você, é o SX1276, ele é um transceiver. O que quer dizer um transceiver? É um módulo que é capaz de transmitir e receber. Não necessariamente esses módulos em LoRa fazem a transmissão e recepção ao mesmo tempo,
tá, gente? Então, cuidado, não vai também sair achando que você vai fazer o samba da apoteose. Normalmente, o negócio transmite e recebe. Ele é um transceiver, só que ele não é o que a gente chama de full duplex, porque full duplex é quando você faz a transmissão, transmite e recebe. Eu diria que ele está mais para half duplex, transmite e recebe, vez a vez. Mas o bacana é exatamente o fato de consumir pouca energia. Então, aqui, olha só, ele consegue atingir uma sensibilidade de até menos 148 dBm. Isso aqui é literalmente, você está vendo ali a luz no fim do túnel ali, sabe? Vai morrendo ali já de sinal. Então, aqui, isso aqui para vocês entenderem, é um gráficozinho que eu tirei de uma das apresentações da ARM, por exemplo. O benefício do LoRa é o que eles chamam do High Link Budget. É o quanto que ele ganha, é um grande ganho de link. Então, você consegue transmitir a coisa com uma potência razoável, e da transmissão, como vocês sabem aí, pensa no seguinte, você tem esse roteador, você começa a se distanciar um pouco dele, você já não vê que seu sinal vai caindo ali? Então, os celulares aí, o computador, o celular, tudo, ele tem um indicadorzinho ali de sinal. Esse indicador de sinal, ele usa uma medida chamada RSSI, que é uma propriedade que indica a potência de sinal que você tem com relação à transmissão. Então, esse RSSI, ele indica exatamente esse decaimento de potência de sinal. Conforme você tem várias propriedades do ambiente, como ruído, objetos, interferências, o que quer que seja, essa sensibilidade, o decaimento da potência do sinal, da transmissão até chegar a você, sofre aqui essas interferências adversas do meio. Por isso que eu fiz a brincadeira lá, que tudo é bonito quando você está em área aberta. Mas aí você colocou parede no meio, fudeu. Então, desculpa, Pedro. Então, aqui, por exemplo, você está transmitindo, o transmissor vai ter aqui o que sabe-se lá o que tem aqui no meio, que vai fazer o sinal cair, e o LoRa, com a tecnologia proprietária da Semtech, consegue ter aqui uma recepção de até menos 137 dBm. Só que se você considerar a potência de 14 dBm até o menos 137 dBm que chegou aqui, você tem um range, que é o que te permite, isso aqui entra em cálculo matemático para você converter isso aqui para distância, de cerca de 151 dBm. Em teoria, gente, isso aqui no mundo ideal, se tivesse esse link budget aqui real mesmo, isso aqui se converteria em cerca de 850 quilômetros, tá? 850 quilômetros, não falei errado isso, não é metros. Claro que isso aqui entram várias outras propriedades do meio, até a umidade do ar influencia essas coisas aqui. Então, não necessariamente é isso que a gente sempre acontece. Isso aqui é o ideal, é o modelo teórico. O modelo real sofre várias outras influências aí. Em LoRa, o LoRa já é regulamentado no Brasil. Ele, em 2017, teve o ato 14448. E LoRa, se você quiser usar no Brasil sem ter problemas, recomendo você normalmente utilizar a banda ali que seja entre 915 a 928 MHz. Então, aqui, por exemplo, no setup que eu fiz aqui em casa, já, para não ter problemas, claro que, não sei, a Natan não vai bater a campainha aqui de casa, né? Falando profissionalmente, recomendo-se adotar aqui 915, 928 MHz. Esses modulinhos, fácil, você já programa eles para operar, por exemplo, 915 MHz, tendo ali o suporte, claro, para isso. Então, falando de algumas plaquinhas, tornou-se comum terem essas plaquinhas com ESP32. O ESP32 é um microcontrolador da Espressif que já vem com Wi-Fi e Bluetooth integrado. É um microcontrolador de 32 bits, normalmente dual core. Essa porcariazinha aí, pensa num Arduino tunado, velozes e furiosos, com raiva. É esse negócio. E o bacana é que a chinesada começou a fabricar esse SP32 com esse cara aqui. Então, você vai ter um microcontrolador que já tem o Wi-Fi, que já tem o Bluetooth, agregado mais um transceiver de LoRa, e aí alguns fabricantes colocam também um displayzinho OLED, agregar valor, para você poder fazer um displayzinho, exibição de dados, contador e etc.
E tem essas anteninhas aqui, práticas para conectar, e você pode colocar isso aqui em outra antena maior, menor. O bacana de ter esses conectorzinhos aqui, chama iTEX. É para você, por exemplo, plugar outras antenas que você achar melhor. Só cuidado, porque os módulos LoRa não necessariamente é tudo, tipo assim, opera em qualquer frequência que você quiser. Cuidado. Você vai encontrar facilmente no mercado módulos LoRa que operam em 433 MHz e módulos que operam em 868 ou 915. Normalmente, esses módulos 868 e 915, eles são intercambiáveis, porque é uma banda mais próxima e normalmente é fácil. Os módulos, esses transceiverzinhos têm configuração para você selecionar um ou outro. Já o módulo de 433, você não faz essa mudança. Então, cuidado se você gostar da apresentação e depois for querer entrar no Mercado Livre e tal, plaquinhas, coisas assim do tipo. Se você pegar um LoRa de 433, ele não vai falar com o de 868, 915. Não vai falar, não vai falar. Ou você pega um 433, 433, ou você pega o 868, 868, 915, etc. assim, aí eles vão falar entre si, tá? E aí, eu estou mostrando as plaquinhas que eu tenho aqui. Eu tenho uma parecida essa é de uma fabricante chamada PTGO, tá? Paguei cerca de uns R$115, mais ou menos. Dicas à parte, sai muito mais em conta atualmente você comprar essas plaquinhas SP32 com LoRa do que você comprar o módulo LoRa dedicado. Normalmente, só o módulo LoRa, só o rádio, está custando em cerca de uns R$150. Aí você já vê uma placa dessa que já vem com microcontrolador, com USB, com display, com, cara, 4 ali das coisas ali, por 115, 120? Por que você vai acabar comprando um negócio? Pega o negócio desse aqui, tudo bem. E eu peguei uma outra aqui que é até bem interessante, que é a TTGO T-Beam, que é o SP32, tem um transceiver de LoRa, aí se vocês verem aqui na minha tela, vocês vão ver que o LoRa aqui tem até a inscriçãozinha falando que ele opera em 868 e 915. E o bacana desse módulo é que a chinesada colocou um GPS. Então, essa placa, ela tem o microcontrolador com antena de Wi-Fi e Bluetooth, com LoRa para transmitir isso aqui nos quilômetros aqui de distância, e com GPS para eu poder saber onde esse equipamento vai estar. E não só isso, essa placa também, atrás dela, tem suporte para uma bateria de lítio, 18650. Ela é um trambolinho aqui, ó. Quem estiver me vendo na webcam, eu tô com uma dessa aqui. Ela é bem consideravelmente maior e mais gordinha que uma pilha A comum. E o interessante é que essa placa ela tem um circuito regulador de energia que faz o papel de poder carregar essa bateria de lítio, e esse circuito te permite acompanhar o consumo dessa placa e controlar, e coordenadamente controlar o módulo LoRa, o GPS e outros, ou seja, isso aqui é como se fosse uma régua de energia, uma fonte, estabilizador, que você liga e desliga o que você quer, e não só liga e desliga, você acompanha o consumo de energia da placa. Então, é possível que o programa que você vai fazer aqui no SP32, você faça uma inteligência para saber o consumo, e de acordo com a carga da bateria, você até consegue saber em quanto tempo a tua bateria vai acabar, em como é que está a tua carga, se está consumindo muito ou menos. Isso é interessante até para você dimensionar se o seu programa está economicamente bom ou não, em termos de consumo energético. Dependendo do comprador, o colega ali falou do display, dependendo do comprador no Mercado Livre que você for negociar, ele te dá o displayzinho OLED à parte, de brinde. Eu ganhei o meu aqui de brinde. Então, essa aqui, ó, ela vem com a fonte de alimentação programável. Eu achei essa fonte aqui repetaculé. Só que foi um parto programar isso aqui, porque quando você pega essas coisas chinesas, a documentação, ela é escassa, é uma caça ao tesouro, você faz ali um papel meio Sherlock Holmes ali para você descobrir o que está acontecendo. Você encontra outras plaquinhas aí no mercado com documentação um pouquinho melhor? Encontra. Se você for na Seed Studio, que é uma outra loja chinesa aí muito boa, você acha uma placa dessas tipo Arduino, é a Seeduino LoRaWAN. O formato dela é igualzinho do Arduino, só que esse cara já vem com um módulozinho de LoRa e GPS e eu não sei se essa aqui é com um Atmega, eu acho que essa é com Atmega 328 ou 32 ou 4. E já vem com o Atmega aqui para você fazer um sistema microcontrolado também. E o bacana quando você entra com o GPS,
Por que que é interessante o GPS quando você vai pensar em LoRa? Nós não estamos falando de uma coisa aqui que pode ficar num raio de 2, 5, 10 quilômetros da estação rádio base. Então, o bacana de você ter GPS é que você pode saber onde que os seus módulos estão espalhados no campo. Então, aqui, como você vai ver que vai ser mais e mais comum você ter esses modulinhos LoRa com GPS. Aí, para os amantes aí de Raspberry Pi, tem o HAT, é o nome bonito para Shield de Raspberry Pi, que vem com LoRa e GPS. E tem o módulozinho Groove, que é esse que usa esse conectorzinho branquinho que vocês estão vendo aqui no canto, é um conector chamado padrão Groove. Ele é um rádiozinho aí que a Seeed Studio também vende, que você pode plugar e usar e desenvolver. E aí, para trabalhar com LoRa, a gente tem aí algumas classes de dispositivos, só para vocês saberem, porque isso normalmente está na terminologia quando você começa a trabalhar com LoRa e LoRaWAN. A classe A, normalmente é de sensores, que é a galerinha que está mais espalhada no campo, e normalmente é o pessoal que funciona em modos de baixo consumo. Então, é um dispositivo que vai estar a bateria, normalmente ele vai ficar a maior parte do tempo dormindo, acorda, manda os dados, e às vezes ouve se tem alguma notificação para ele, volta a dormir. O atuador já é, na classe B, já é um dispositivo ali que pode estar a bateria, pode também contar ali com uma alimentação um pouquinho melhor, mas ele já vai exercer ali alguma outra forma de controle e pode estar ali operando também junto a um gateway também. E classe C, dispositivo ali que já opera com, normalmente ele vai estar operando normalmente com alimentação elétrica dedicada e com uma comunicação mais intensa. Normalmente são dispositivos ali mais atrelados aos gateways e estações rádio base. Por quê? Ele vai ter uma comunicação entre vários dispositivos e ele tem que ter uma velocidade de operação também maior. Recomendo depois, está um link aqui abaixo, vocês darem uma lida nesse material que é do site do Newton Sebraga, documentação muito boa também. O LoRa por si só, para vocês terem noção, LoRa, é só a camada física, é o que a gente chama de PHY. Se vocês já, galerinha da computação, vocês estão cansados de ver aquela como é que fala, modelo OSI. Vou mostrar no slide que vem. Para você comunicar em rede as coisas, eu quero fazer o samba da apoteose, quero ter aqui uns 10 módulos LoRa. Como é que você vai fazer isso? Você tem que fazer uma rede. Aí entra no que a gente chama de LoRaWAN. Para fazer isso, você precisa ter a camada MAC, que é o que permite os dispositivos se identificarem. Então, você consegue identificar seus dispositivos na rede aí da sua casa, porque você tem a pilha aí com camada MAC funcionando. Para você ter o MAC address, né? Perfeito. Você tem também endereçamento dos dispositivos, que sobre o MAC você tem atrelado ali também o endereço IP, e isso você permite um dispositivo falar com o outro e saber o papel de cada um na rede, né? Mandar um pacote para um, mandar um pacote para outro, manda para cá, quero falar com esse cara, manda mensagem desse para esse, por aí vai. Para você fazer isso, precisa de uma camada acima disso, que é o MAC. Então, é o LoRaWAN. Então, para vocês terem noção, na parte de PHY, a gente tem os módulos da Semtech, LoRa raiz. Tem os tipos 868, 433, 915 e outros aqui. Banda, faz a modulação, raiz. Dá para você comunicar com isso? Dá. Vai funcionar? Vai. Você vai ter um trabalho aqui que muita coisa você vai ter que fazer na mão, principalmente para você transmitir e receber. E detalhe, a transmissão e recepção aqui, ela é RAW, ela é grosso modo. Você não tem a criptografia, proteção de dados, pacotinhos bonitinhos. Não, você manda o byte, vai chegar o byte. Você manda o negócio, vai chegar. Como o nome diz, camada PHY. O que você mandou vai chegar. E em cima a gente tem a camada C, a camada MAC. Então entra aqui os dispositivos classe C, classe A, classe B, classe C, as opções, as configurações do LoRaWAN MAC, e acima disso a aplicação. Então você quer falar com o dispositivo X, dispositivo Y, assim, assado, e você está em cima dessa camada, implementando aqui as especificações do LoRaWAN, você vai conseguir então. Então o LoRaWAN, entendam que é uma API de rede construída, é uma pilha de rede construída sob LoRa. E aí, para tornar tudo isso possível, e quanto mais aberto, prático possível, tem o LoRa Alliance, que é uma associação aberta, sem fins lucrativos, já agora contando com cerca de 500 empresas, para promover o LoRa e o LoRaWAN, né, para redes de baixo consumo. E para os curiosos e interessados e de plantão, tem uma rede aberta para você trabalhar com LoRaWAN, que você consegue fazer projetinhos, integração e começar então a trabalhar e para ter uma rede
amplamente disponível e aberta, que é o The Things Network. Recomendo depois vocês darem uma acessada aí. Aqui, ops, foi mal, eu acabei copiando e colando, ficou aqui, já falei disso aqui, iluminação, segurança, agricultura, prevenção de desastres, controle de gás, já falei disso, então vou pular. E aí, citando um exemplo aqui, por que o LoRa se torna tão interessante para o Brasil? Exatamente, pensa aqui, gente, nosso país de dimensões continentais. O quanto que a gente não tem aqui a criação de gado, plantios, e quanto não seria interessante para isso um criador ali saber como é que está o gado, como é que um agricultor saber como é que está ali o plantio, chuva, vento, radiação ultravioleta, umidade do solo, dentre várias outras coisas assim. E como que você faz isso no campo? Um negócio ali que esse cara pode ter hectares, alqueires e coisa ali a fio ali, a fazenda dele ali é tão longe quanto os olhos conseguem ver. Como é que você faz um negócio desse? Você vai ter que ter uma rede de longo alcance. E você vai ter umas estacas aí, estou citando exemplo aqui da AgroSmart, uma startup aí que está despontando a rodo aí dessas aplicações de monitoramento agrário. Você vai ter que ter umas estacas, uns postes aí, uns unidades de medida espalhadas em torno do plantio, da criação, do que é que seja ali. E isso você tem que ter alcance, e o negócio tem que ter uma duração, porque senão você vai ter que pegar, sei lá o quê, um Jeep, um caminhonete, alguma coisa ali para sair trocando bateria, verificando, isso não se torna prático. Veja nesse exemplinho, que é uma estaquinha, uma postezinha aqui da AgroSmart, tem um painelzinho solar, uma estação aqui de medição. Eu não sei se eles usam LoRa, mas tem alvará para usar, tem credencial para usar, porque potencialmente para agregar tudo isso aqui, é muito possível que use. E o bacana da AgroSmart é que eles, além de eles monitorar ali um agricultor que contratou os serviços deles, eles, além de espalhar ali, de acordo com a plantação, as variáveis que querem ser medidas, por exemplo, umidade do solo, vento, iluminação, entre várias outras, além deles ter unidades espalhadas pelo plantio do agricultor, eles cruzam esses dados com previsão meteorológica, com outras informações aí de domínio público, para dimensionar ali, por exemplo, como que vai ser o rendimento do plantio da pessoa. Aí até mesmo, vamos supor que você está medindo ali, você está medindo que a umidade do solo está baixa. Olha que interessante esse exemplo. Aí você tem esses irrigadores espalhados aí para uma plantação. Só que você pensa assim, peraí, a umidade está baixa, eu tenho que jogar aqui tantos mil litros de água. Mas aí você vê que vai ter uma previsão de chuva com, sei lá, indicando ali que vai chover, sei lá, 10 milímetros, 20 milímetros, por exemplo. Então, para que você gastar ali tantos mil litros de água, se já vai te chover ali alguns milímetros de chuva, você compensa, não, peraí, se vai chover isso aqui, então quer dizer que eu só preciso jogar, sei lá, 2 mil litros de água, 3 mil litros de água, 5 mil, não sei, que seja. Então você começa a correlacionar isso e gerar economia. E isso, lembrando que mexendo com radiofrequência tem que ter homologação, tá? Alguns módulos LoRa já tem homologação da Anatel, mas quando você vai mexer com homologação, a homologação do módulo é uma coisa. Quando você embute isso no teu produto também tem que estar homologado. O fato de já ter um módulo homologado pela Anatel já facilita a homologação do teu produto. Mas quer dizer que você ainda tem que passar por um processo porque o teu produto pode fazer coisas que podem gerar interferência eletromagnética. E a Anatel tem que estar ciente ali, eu tenho que ver isso e passar por toda a inspeção para ver que o teu produto não vai interferir ou gerar interferência ali que possa ser danosa, prejudicial, e etc. Só para falar. Vamos fazer aqui, então, uma breve demonstração. Acho que o timing aqui está até que ok. Estou com minha câmerazinha aqui mostrando para vocês meu setup. Espero que dê para ver aqui bem. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui o tamanho. Consigo aqui um pouco. Legal. Tá valendo cada centavo isso aqui. É um negocinho que eu transformo a minha câmera do celular numa webcam. Então aqui, ó, eu tenho um robô, né? Eu tenho um robô, brincadeira. Tenho uma daquelas plaquinhas TTGO com display e a minha T-Beam, que tem a anteninha GPS, e elas estão configuradas aqui para uma falarem com a outra em ponto a ponto. Eu fiz aqui com que essa placa que está aqui, vocês estão vendo, ela seja um nó receptor, e a TTGO aqui, Diomande, gigante, seja um nó
transmissor. Então, aqui, por exemplo, eu vou resetar as duas. Ela já começa aqui a mostrar LoRa Receiver, o coisinha aqui que eu falei, não tem cartão de memória, já vai pular aqui o negocinho. Conectou na minha rede aqui de casa e já está aqui pronta para receber pacotes. Está com a anteninha dela. A antena dela de padrão já vem a anteninha para 915 MHz. Não sei se está mostrando. Eu vou ficar me sentindo aqui essas blogueirinhas, né? Não sei se o foco está pegando. Olha aqui, ó, não tem no Brasil, tá? 915 MHz, anteninha que ela está usando. A outra ali, mas essa anteninha, acho que não tem nem problema. Funciona aqui com 868. Não sou um expert de antena, mas acredito que funciona. E aí, a aplicação que eu fiz aqui no TBeam, assim que eu apertar um botão aqui que é programável, que a gente pode ter em resposta aqui na placa, essa plaquinha ela tem uma característica interessante. Ela tem aqui a anteninha de GPS, atrás aqui é o conector de bateria de lítio recarregável, que eu tirei por simplicidade aqui da apresentação. Tem aqui um botãozinho de reset, botão do meio é o botão programável, e o outro botão aqui é o de power para ligar, desligar a placa, colocar ela em modo de dormir. Assim que eu apertar aqui o botão programável, ela vai começar a transmitir. Ela vai ficar fazendo as contagens de tempo e vai ficar mandando esses pacotes via LoRa para a plaquinha aqui e vai exibir esses dados no display, para vocês verem, ó. Espera aí, deixa eu mostrar aqui. Tô pegando. Aí, ó, começou a mandar. E ele começa a mostrar ali o RSSI do pacote que ele recebeu. Eu tô achando que eu apertei aqui demais. Acho que eu apertei aqui, ele mudou o programa. Tá fazendo muitas artes. Só conferir aqui, eu tô com um debugzinho serial. Ele não tá transmitindo. Agora tá transmitindo. Ai, eu temia pela Lady Murphy. Agora tá mandando. Isso. Então, ele vai fazendo umas contagens aqui como se fosse geração de número aleatório, praticamente, né? E ficar mandando isso como se fosse só para simular, por exemplo, a coleta e transmissão de dados aqui via LoRa. Esse exemplo aqui é bem modesto, porque eu estou muito próximo aqui com um dispositivo com o outro. Eu poderia estar... Gente, eu poderia estar 1 quilômetro daqui, praticamente. O negócio ia funcionar. Veja que a API aqui do LoRa permite medir a qualidade do sinal recebido aqui, por exemplo, né? Então, está com um nível de sinal muito próximo. O RSSI aqui está menos 21, menos 20 dBm, que é essa medida aqui. Esse valor não está tão grande igual o que vocês viram agora há pouco no slide ali, que a gente estava falando do ganho, que sai 14 dBm e outras coisas mais. Por quê? Eu estou usando uma anteninha humilde, eu estou usando um outro módulo que não foi projetado para ser um gateway, para ficar mandando ponto a ponto. Então, a potência de sinal dos dois vai ser relativamente baixa de transmissão, mas mesmo assim, mandando ponto a ponto, vai ser possível ter um alcance razoável aí, né? E para vocês terem noção, essa demonstraçãozinha, eu fiz ela, por exemplo, uma delas eu fiz em Arduino raiz, usando a APIzinha aqui que tem a biblioteca de LoRa, que você acha já com suporte para Arduino, que você consegue muito facilmente aqui, por exemplo, olha só, deixa eu mostrar aqui onde que eu vejo a parte de receber. É muito simples, parecido quase o que a gente faz de brincadeira de serial, pela bibliotequinha, receber pacote de LoRa. Só que, novamente, isso aqui eu estou em camada PHY. Eu estou literalmente pegando e mastigando pacotes, e isso eu consigo ver aqui, recuperar os bytes de dados que chegaram para mim, e inclusive até mesmo que vocês estão vendo ali no display, eu vejo o nível de RSSI do pacote. Então, essa é uma informação que é carregada pacote a pacote. Vocês viram, não sei se está dando para ver aqui tá dando para ver aqui na filmagem, já está em menos 9 aqui. Essas antenas estão praticamente juntas aqui. Então, o nível de sinal ele está muito baixo aqui de uma transmissão para outra. E do TTBeam, eu fiz usando uma outra plataforminha que eu recomendo muito aí, quem está acompanhando se aventurar depois, que é o Plataforma.io com
o Visual Studio Code. Você pode usar bibliotecas do Arduino, toda a APIzinha do Arduino com essas bibliotecas adicionais, e isso permite você debugar, programar, ver aqui em serial o que está acontecendo. Então, a TTGo, ela está mandando isso aqui, está mandando esses números aqui que ela está gerando momento a momento, que a outra placa está recebendo por sua vez, e mostrando as informações e características do sinal. Aqui tem até um contadorzinho de quantos pacotes ela recebeu até o momento. Não sei se está dando para ver aqui, deixa eu aproximar melhor. Tá, acho que em 67. Eu queria que isso aqui tivesse autofoco, né? Mas parece que não está tendo. Ah, parece que tem zoom. Interessante, tem zoom isso aqui. Então tá ali 72, 73 e tal. Bacana ver a taxa o refresh rate aqui do displayzinho OLED. Beleza. Essa aqui foi a demonstraçãozinha. Então, Sigfox também é uma outra LPWAN que a gente tem aí disponível. A única diferença do Sigfox é o seguinte: com o LoRa, você que faz tudo. Ou seja, você vai ter que implementar toda a infraestrutura aqui dos dispositivos. O Sigfox é como se fosse mais ou menos a proposta de você ter igual telefonia móvel, só que numa rede LPWAN. Então, você vai pagar o custo dos módulos, você vai pagar uma assinatura mensal aqui, uma assinatura que seja, dependendo do contrato que você for fazer, para os seus módulos comunicarem com a rede Sigfox, que vai falar com as estações deles, com a nuvem deles, que você roteia depois na plataforma essas mensagens para ir para a tua plataforma, para a tua nuvem. Então, é igual você compra o celular, você não teve que gastar com a estação da Vivo, da Oi, da Claro, com o GSM. Você já usa a rede dessas operadoras. Você paga uma assinatura. Você paga um pré-pago, um plano de dados, uma coisa qualquer que seja. E o propósito do Sigfox é muito parecidamente a mesma coisa, só que voltada para IoT. Então, aqui é basicamente uma recapitulação dos módulos de comunicação que a gente viu, fechando com o Sigfox LoRa, que se destaca aqui por grande alcance, a bateria dura mais e o custo ser baixo também. Vide que você gastar com esses modems para comunicação, por exemplo, GSM, eles são carinhos, principalmente modems aí voltados para embarcados, modem de confiança, tá, gente? São bem carinhos. Então, bibliografia recomendada para fechar. Já sei que a gente já está dando um totozinho aqui no nosso tempo já. Vou ficar muito feliz se vocês aí depois darem uma lida nesse Inspirando a Internet das Coisas. É um livro disponibilizado gratuitamente com uma série de cases de como você pode fazer soluções com a internet das coisas para agregar valor para a sociedade. Então, soluções para saúde, monitoramento, cidades inteligentes, monitoramento urbano, coisa do tipo. E um livro aí do meu amigo Pedro Bertoletti, que é Projetos com SP32 e LoRa. Então, vocês acabaram de ver essas demozinhas que eu mostrei aqui agora há pouco. Vocês querem ver mais ou menos como fazer isso na raça mesmo, like a boss? Tem esse livrozinho aí que ele custa um preço muito camarada, disponibilizado aí até na Amazon, e-book aí da vida, Amazon, quem tem Kindle aí da vida, aproveita depois. Mas é um livro aí também inovador, porque é um livro em português e tem pouco material sobre LoRa na internet. E a gente já tem um material sobre LoRa com SP32 em português. Então, é um benefício muito grande aí, é uma oportunidade a gente ter isso. Recomendo, viu, gente? Então, é isso. Tem aí meu contato no slide. Agora, se vocês tiverem, eu não tenho problema se for preciso puxar mais uns minutinhos. Se tiverem perguntas e críticas, sugestões, comentários sarcásticos, eu agradeço muito aí a atenção e a paciência e o saco de vocês. A gente está em 83 pessoas, praticamente até 10h30 da noite, então vocês têm que estar gostando muito de LoRa aqui, misericórdia. Então, agradeço demais aí a atenção de vocês, a oportunidade de ter apresentado essa apresentação, essa palestra. Espero que vocês tenham gostado. E estamos aí abertos para perguntas e comentários. Muito obrigado. Parabéns, André. Valeu. Bastante da palestra, é uma das mais esperadas aí para a semana, e eu queria agradecer bastante. Pessoal, se vocês quiserem colocar perguntas no chat sobre LoRa, LPWAN, né? Eu queria iniciar com uma pergunta, pode ser, André, enquanto o pessoal está escrevendo as perguntas? Pode, manda bala. Eu trabalhei também, grande. Só um minuto, Jason, só um minuto. Deixa eu fazer a pergunta.
Eu trabalhei com o i3-802.15.4, né, o XBee, que na verdade a gente chamava de XBee, mas é o Zigbee, né? E lá atrás, o que era legal da rede mesh, do Master Slave, né, a gente distribuía, realmente era caro, né, isso 2009, 2010, né? Falando do ponto de vista de telecomunicação, que eu achei muito interessante, porque eu não conhecia a LoRa, já vi uma palestra já de Sigfox e tal, mas eu achei bem comercial, um negócio mais voltado aí para o pessoal de IoT mesmo, mercado. Mas o que eu achei muito interessante é o LoRa tá vinculado, né, via o LoRa One, via o LoRa Alliance, né, o pessoal tá engajado com a W3C, com toda essa parte de pilha que não é só o PHY, né, você mostrou até o LoRa One, que ele já tem a pilha TCP/IP, já fica mais fácil trabalhar com uma aplicação como você mesmo mostrou. Achei muito interessante. E a parte de telecom, que eu achei muito interessante também, é o chipper DFM de modulação. Porque que a gente percebe que a tecnologia, como a gente tinha uma portadora analógica, antigamente para transmitir dados em massa, que é o FM, né? Agora o negócio está voltando realmente a frequências baixas, porque 433 MHz a gente está falando aí de 70 centímetros de onda, o que eu consigo, usando o relevo, transmitir a distâncias absurdas, como você comentou, apesar do throughput baixo, né? Então, realmente esse tipo de informação para transmitir em cidade inteligente é o que resolveria todos os problemas do universo, né? Então, LoRa, acho que é uma tecnologia que vai estar aí alta, já está em alta, né? Para o pessoal, principalmente de smart cities aí, né? O que você tem para falar disso? Pô, eu acho assim que a gente vai ter mais e mais padronização. Eu acho que isso vai se difundir bastante. Por exemplo, o Sigfox já está tendo mais e mais cobertura para que a gente tenha como adoção desses sistemas de LPWAN de forma mais transparente, igual você vai no mercado e compra um celular, coloca um chip e já sai usando. Porque tem um custo aí de você fazer a implantação e adoção dessas tecnologias. Mas para pessoas aí que, porventura, queiram utilizar e criar soluções usando o LPWAN de forma mais fluida, a gente vai ter mais e mais opções disso daqui para frente, porque essas soluções estão ficando mais baratas, estão tendo aí uma distribuição maior. Então, o The Things Network, que eu comentei agora há pouco, ele é uma proposta de ter uma rede colaborativa aberta e gratuita usando LoRa. E o The Things Network é até uma proposta assim, um pouco mais abrangente e até o ponto de ser gratuito. E, ao contrário do Sigfox, tem um custo. E a partir do momento que mais e mais o acesso disso é difundido e a gente tem formas de configurar e criar sistemas com isso, veja que vamos ter mais sistemas nesse sentido. Igual eu falei ali, sistema de monitoração de trânsito, de lixo, de pessoas. Você pode ver aí mais e mais sistemas aí voltados aí para casas, né? Eu acho que é uma tendência que veio para ficar, é uma tecnologia muito bacana e eu estou curioso assim para ver o andar da carruagem. Legal, André. André, tem uma pergunta de um aluno, Vinícius, né? Ele fez uma pergunta muito interessante, que assim, a respeito da segurança. Você comentou que os dados são raw, né? Todos crus, e a quantidade de dados que você falou você comentou até, se fez um comentário assim, assim, como diria, um sacrifício mandar dados de baixo nível e quantidade de dados pequenas, né, com throughput baixo. E a segurança, como é que fica disso aí? Já tem aplicações se preocupando com isso? Tem. Aí vocês estão falando de LoRaWAN, porque quando a gente vai trabalhar com LoRa raiz, você está na camada de rádio. Então, realmente, ali você está mandando os bytes e recebendo. Então, você pode, se você está só trabalhando com isso, se tem alguém aqui sniffando a minha rede LoRa, outra pessoa aqui qualquer vai pegar esses meus pacotes aqui e tranquilamente decifrar. Então, das duas, uma. Ou você trabalha na camada PHY raiz, por conta e risco, e você cifra seus pacotes cuidadosamente, sabendo das limitações ali, ou usando uma pilha LoRaWAN, você vai ter sobre a aplicação a possibilidade de adicionar aqui recursos de segurança, que faz parte da LoRaWAN. Então, você tem como proteger seus pacotes, juntamente aos recursos aqui necessários para fazer encaminhamento de pacotes. Você coloca aqui seu payload e cuida disso para ter uma proteção.
sobre o fluxo dos seus dados ali nesse sistema. É a mesma coisa, por exemplo, de você acessar o Wi-Fi. Pensa aí, por exemplo, você vai acessar uma rede, você tem que ter ali você tem um SSID, você tem uma senha, por exemplo. Ou aqui, por exemplo, você tem formas de você também cifrar ponto a ponto a sessão de transmissão de pacotes, as sessões de conexão, coisas do tipo. Aí quando você está trabalhando com LoRaWAN, aí você tem segurança. Perfeito, legal. Até você mostrou o algoritmo de criptografia, que é o EA128K, legal. Que é a camada, depois ele que vai enviando os dados por baixo de acordo com a demanda, né? O que assusta, até respondendo essa questão do Yuri e do Vinícius também, foi a mesma de segurança. Na minha opinião, na parte de segurança, o que assustou é a quantidade de dados. Você falou que é 140 dia, né? Qual que é? Tem diferença para LoRaWAN ou para mensagem dia? Aí o limite, normalmente, ele é vinculado com quantos dispositivos você quer ter pendurados num gateway. Okay. Então, se você tem uma estação rádio base e você quer ter a maior quantidade de dispositivos pendurados nela, aí você tem uma relação de ganho também. Então, se você quer ter a maior quantidade, a quantidade de mensagens aí vai decair um pouco. Então, se eu não me engano, cerca de 1.000 dispositivos numa estação rádio base LoRa é cerca de umas 140, 150 mensagens dia. Para você ter mais 1.000 dispositivos, pensa, 1.000. É muita coisa. É muita coisa. Aí tem uma bibliotequinha, quem quiser ir ver para mexer com, criar uma pilha LoRaWAN, a Tiny LoRa, que é voltada para embarcados. Então a Tiny LoRa, ela é para comunicar com a The Things Network, que eu acabei de falar aqui para vocês, né? A rede global LoRaWAN. E ela é para você desenvolver isso sob um dispositivo que já tem ali o transceiver de LoRa. Aí ele vai ter a camada MAC para fazer proteção, encaminhamento de pacotes, coisas do tipo. Legal, fica a dica ao pessoal que vai fazer TCC também, né? Que dá para fazer bastante coisa, aplicação bem prática, né? Usando LoRa, comunicação embarcada, né? Bem interessante. Mais uma pergunta aqui. O Vitor Monte Alto está perguntando o seguinte: você citou que possui um sistema LoRa na sua casa. Qual seria a utilização dentro da sua casa, a aplicação de fato? E segundo, existem smart cities, né, com LoRa, se você conhece. Desculpa, eu cortei, que ele fez duas perguntas em uma. Não, o LoRa aqui da minha casa é só de diversão mesmo, e não tem nenhuma aplicação útil, não. Só estudar mesmo, conhecer e fazer gracinha. No momento que eu imagino que possa ter de aplicação, é igual isso assim, para casa seria você ter ali um medidor de energia já em contato com a distribuidora, a medidora ali de água, de gás, monitoramento de alarme, por exemplo, alarme residencial, ver que aconteceu alguma coisa, chegou um intruso, algo do tipo, né? Meu amigo Pedro Bertoletti, inclusive, escreveu o livro aí, convidei ele para ver a palestra, ele mandou ali uma dica de ouro, que quanto menor a frequência de mensagens e tamanho de mensagens, mais inteligência embarcada é preciso para compactar e processar os dados. Então, essa é uma regrinha de ouro aí que a gente envolve para exatamente o que eu costumo falar, da balança. O Felipe Neves aqui também comentou que a Centec, ela disponibiliza uma pilha de referência LoRaWAN também para os curiosos programadores de plantão, né? Então, o LoRa, eu vejo assim, você usar ele para coisas que estão dentro da sua casa, não seria, é como se você fosse tentar dar um tiro de canhão para matar uma mosca, porque você está usando coisas que estão dentro da sua casa, você já tem ali uma proximidade razoável, por que você já não vai usar o Wi-Fi que tem na sua casa, ou outros recursos ali, aí você pode ter alguma coisa que, por sua vez, agrega seus dispositivos ali e manda isso via LoRa para uma outra estação pontualmente. Porque o LoRa, você tem a balança aí, você não pode ficar mandando muito dado. E você tem que ter o cuidado ali também com a frequência com que você vai estar transmitindo, né? Então, eu diria assim, que se você vai mandar alguma coisa da sua casa para uma outra localização, na cidade, LoRa já seria recomendável. Para você usar coisas dentro da sua casa, para dentro da sua casa, não, acho que não justifica, por exemplo. Entendi, interessante, né? Muito bom. Pessoal, tem mais alguém com alguma outra pergunta para o André? Quer mandar no chat aqui? Eu acho que eu peguei a maioria que o pessoal fez. Yuri é a mesma do Vinícius, né, Yuri? Eu respondi do jeito que você queria, é isso?
Yuri, manifesta aí para ver qual coisa, põe um adendo aí. Vinícius, o Vitor, deixa eu ver se tem mais para cima. Tá. Do Vitor, o que eu digo é que Sigfox, por exemplo, já está tendo uma ampla cobertura, inclusive no Brasil. Se vocês me permitem aqui rapidamente mostrar o exemplo para vocês, se você entrar no sitezinho do Sigfox, eles mostram, por exemplo, até mesmo a cobertura. Então, como que isso está acontecendo? Exatamente pela distribuição de estações rádio base. Então, a gente começa a ter mais e mais sistemas aqui disponíveis para atuar. Podemos até ver aqui se Araras está coberto também, né? Então, aqui, ó, quase. O rosinha aqui, né? Eu acho que é rosinha, vou morrer achando que é rosinha, indica que ainda não tem cobertura. O azul aqui já tem. Então, aqui, por exemplo, ó, Campinas já tem uma boa cobertura. A questão de usar Sigfox ou LoRa é o seguinte: Sigfox, você vai, na abordagem que se propõe, você vai depender da cobertura que eles têm. É a mesma coisa que você tem um celular de uma operadora, você vai para uma região da cidade que o sinal é ruim. Então, você já vai ter muita cobertura. Aí, no caso, você vai ter que ter um oferecimento de serviços em regiões que tem ali a cobertura de sinal. Se você vai fazer com LoRa, aí você é responsável pelo início, meio e fim de toda a infraestrutura, por hora. A não ser que, porventura, você use aí o The Things Network como exemplo para esse tipo de situação. Né? Bom, perfeito aqui. O Vinícius Crispim também tem outra pergunta, se você acha que esse sistema LoRa, na verdade não é um sistema, Vinícius, é um padrão, né? Poderá substituir totalmente o outro em breve, ou já está substituindo. Qual seria esse outro? Eu acho que é o XBee, né? O Zigbee deve ter como... Ou porque assim, o Bluetooth integra, né? Que você falou lá, lá o Bluetooth, né? Então... Isso. Então eu acho que é essa pergunta que ele quis dizer, né? Se for isso, Vinícius, responde. Eu digo que é de caso a caso, para vocês verem exemplos de projetos que eu separei para comentar com vocês. Tem uma aqui, por exemplo, chamado Mesh Static. É, por exemplo, como se fosse uma rede mesh de GPS. Então, isso aqui, a proposta é a pessoa comprar essas plaquinhas tipo a TT GoToBeam, com uma casezinha 3D sensação aqui, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui um designzinho. E aí, o interessante é, por exemplo, o pessoal vai sair para fazer trilha, numa região que, sabe-se lá, nem sonha em ter a cobertura de celular. Então, os caras que estão ali, amigos, fazendo paraglider, trilha, alguma coisa, sai cada um com um desse, que se comunica via LoRa, um com o outro, usando rede mesh, igual eu comentei com vocês, e um pode saber onde que o colega está, na trilha. Imagine queda de velame de paraquedas, por exemplo, para encontrar encontrar um... Então, aí tem até a casezinha aqui para fazer para o modo Lean, sabe? Então já tem bateria, tem pilha, mostra as coisinhas aqui. Então tem aqui esse código que é open source, inclusive, e você pode fazer isso. Então é um outro caso de uso. Eu digo assim que, do meu ponto de vista, Zigbee, por exemplo, já se encontra ameaçado. Da forma como se propõe aqui. Se isso vai eventualmente acontecer ou não, o futuro vai dizer. Mas já do ponto de vista assim, de como que as coisas estão começando a acontecer, já é um caso muito a se pensar. O Zigbee é que ele vai ter uma largura de banda maior que o LoRa, isso é verdade. Aí não tem, aí é só vocês lembrarem a apresentaçãozinha aqui. Aquela tabelinha, né? Isso, essa aqui, ó. Então, se fosse pensar a questão de acesso, uma coisa, mas em se pensando em banda, ele tem mais. Então, você precisa transmitir mais coisas. Então, acaba que o Zigbee, ele tá literalmente no meio dos mundos aqui. O que é legal do LoRa é que é o device to gateway, né? Porque daí você pode mandar aos poucos, mas o gateway vai fazer o trampo depois para interoperabilidade, né? Aí você vai alimentar um server que ele recebe dados pontuais, mas ele faz toda a lógica, né? Faz a parte bonita da coisa. Né? Exatamente.
muito legal, né? E resolve um problema que a gente tinha muitos anos atrás, né? É, Legal, isso. legal. Eu achei muito interessante, assim, do ponto de vista tanto de redes como de telecomunicações, sua palestra. Eu achei legal que você trabalha nos dois mundos, assim. Foi muito feliz também peraí, o que o Felipe escreveu aqui? É Felipe... da rede mesh. Ele está falando que Ah, a Zigbee já tem a propriedade de trabalhar em rede mesh na natureza da própria rede e vai estendendo igual o esquema de rede de sensores. Quanto mais dispositivos você tem em Zigbee, maior o alcance da própria rede, porque um dispositivo vai falando com o outro. legal, legal. E aí você deixa, no caso, todo mundo como nó final ou tem um nome diferente para a entidade Zigbee? É a mesma coisa do LoRa? Acredito que você vai distribuindo. Você vai ter nós finais, mas você vai distribuindo os papéis. Interessante. Nossa, que legal, legal mesmo. E aplicação comercial, assim, Brasil, realmente, você falou, estão mais fixados na Sigfox. Você acha que... Mas o LoRa, o cara tem que montar tudo na mão, a empresa vai ter que, né, se matar aí para montar, ou pegar projetos open source e implementar a pilha e fazer sua aplicação, é isso, né? É um pouco mais nesse sentido. Se você você vai fazer um plano de ação ali que você vai atuar numa área que já tem cobertura, eu diria que o Sigfox vai fazer mais sentido. Se você vai trabalhar numa área que não tem cobertura e de todo jeito você vai ter algum custo de implantação, pode ser que fique elas por elas e o LoRa faça mais sentido naquele caso. Perfeito. Principalmente em área rural, né, que você comentou, que aí no caso não vai ter Sigfox também, né? Possivelmente não, mas pode ser que isso mude no futuro, se eles aumentarem a cobertura deles. Sim, legal. Bom, perfeito. Eu queria... Tem mais algum comentário, André? Você Do quer... meu lado, é mais agradecimento mesmo. Muito Ah, obrigado aí, gente. a gente que tem que agradecer, foi uma palestra muito legal. Você mostrou até a aplicação, isso é muito rico para a gente Grande, ver funcionando. grande. E o pessoal gostou muito aqui, que eu tô vendo pelos comentários, tanto no meu WhatsApp, acho que eles têm vergonha de ficar postando no seu chat, né? Então, mas a maioria está escrevendo aqui, o Jason, o pessoal, gostou muito da palestra aí, tá? Aí então tem uma Opa. hashtag Volta André pro ano que vem, hein? Obrigado, gente. Valeu demais. O pessoal tá falando que foi muito bom. Bom, eu agradeço, André, aí, valeu, muito obrigado por ficar com a gente aí até esse horário e por responder tantas perguntas, e o pessoal do livro, né? O cara que estava conversando com a gente é o que escreveu o livro, né? O Bertoletti, né? Isso, ele mesmo tá aqui. Legal. Aí mostra de novo a tela do livro do Bertoletti pra gente, é Pedro, né? É isso, né? Pedro aqui, ó. Olha lá, Pedro, olha lá, ó, o livro do Pedro Bertoletti, tem para Amazon, pessoal aí, ó. Tem os blogs lá, vamos falar dos blogs novamente lá, o seu, André, só para fazer um merchan aí, o pessoal acessar os Show, entusiastas, vamos lá. show. andrecurvelo.com.br. Isso, André Corvelo com o BR, pessoal aí, ó, pessoal que tá querendo TCC ideia, eu acho que já tem umas 200 mil ideias nessa palestra, né? E você também do outro blog lá, tem aí fácil ou não? Se quiser falar, sem O problema. Embarcados, tem aqui Isso, Embarcado, o Embarcados e o Felipe Flop. perfeito. blog.felipeflop.com. .com, perfeito. Bom, isso aí já vai ficar também no vídeo que a gente vai publicar, tá? E já fica também aí para o pessoal ter referência, ótimo. Perfeito. André, muito obrigado em nome da instituição e também em nome do Marcos, né? Não sei se o Marcos está aqui ainda, vai falar alguma coisa. E eu agradeço. Assim. Valeu. Eu ainda estou presente, eu não saí, a palestra foi muito boa, não tinha nem como sair, né? Eu queria agradecer também o André, tá? Queria agradecer o André e realmente, toda vez que que teve aqui, foi realmente uma palestra muito fantástica aí. Obrigado novamente pela aceitar o convite aí, e fica aí um convite para uma próxima oportunidade, que provavelmente vai ser semana de engenharia, se tudo correr bem, né? Opa, vamos lá. Só chamar. Obrigado, André. Obrigadão. Muito obrigado, viu? Beleza, então. Então vamos fechar aqui. Obrigado, André, mais uma vez e até a próxima. E bom trabalho para você aí, sucesso na sua vida aí, na sua carreira. Beleza, senhores. Muito obrigado. Foi um prazer. Fico muito agradecido. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Abração. Grande abraço, até a próxima. Abração. Obrigado, o André, e obrigado, o Diogo Fiore, tá? Abração. Muito obrigado. Tchau.
Até mais, Até mais, abração. tchau. Tchau. Até mais, tchau. Falou, Yuri, meu brother. Falou, meu brother.